Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai para mais um dia de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. A gente já está no dia 38 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante que eu gostei bastante, pelo menos. Assim, Deus falou muito ao meu coração, que é tornando-se um cristão com excelência. E o autor, ele começa já esse capítulo com uma frase que eu acho que talvez alguns concordem, outros não, é uma frase meia polêmica, digamos assim, que a frase é o seguinte: você tem uma escolha a fazer, ou você se torna um cristão com excelência, ou você se torna um cristão relapso. Mas o autor, ele traz uma explicação para essa frase. Os cristãos relapsos, eles buscam principalmente a sua satisfação pessoal. Eles são pessoas salvas, são pessoas que têm fé em Jesus, que entenderam, né, tudo que Jesus fez na cruz para nos salvar, para nos reconectar com o Senhor, mas eles vivem para os seus prazeres, para os seus objetivos. Eles usam Deus para conquistar as suas coisas, em vez de serem usados por Deus para fazer o propósito de Deus. Já em contrapartida, os cristãos com excelência, eles sabem muito bem que eles foram feitos para servir ao Senhor, eles sabem que eles foram feitos para uma missão pessoal e intransferível. Eles se entusiasmam com o privilégio de poder servir a Deus. Os cristãos com excelência são pessoas que realmente estão vivendo a vida de uma maneira intensa. Fora disso, tudo é ilusão. A gente sabe que se a gente não está vivendo os planos de Deus, eu acho que a gente conversou praticamente em todos os vídeos, quando a gente não vive os planos de Deus ali no centro da vontade do Senhor, a gente está apenas existindo, a gente não está de fato vivendo a nossa vida, porque a gente não está vivendo o que a gente foi criado para ser. Então, os cristãos com excelência, eles já acordam de manhã com muita expectativa do que Deus vai fazer através das suas vidas. Eu já vi pessoas falando assim que quando acordam de manhã, eu nunca fiz isso, deveria fazer, seria uma boa, que é acordar de manhã e falar assim: Deus, o que a gente vai fazer juntos hoje? O que a gente vai fazer hoje? O que tu quer operar através da minha vida? Quem nós vamos alcançar com a tua palavra? Então, Deus, ele quer formar a sua família para a eternidade. Deus, ele quer alcançar as pessoas. Então, não existe nada, mas absolutamente nada mesmo, mais importante do que isso. Deus quer usar a sua vida. Deus quer com que você seja um cristão com excelência. Quando nós olhamos lá no livro de Apocalipse, a gente pode ver tudo o que vai acontecer lá no final. A missão de Deus é uma missão global, é uma missão que é... Deus é um Deus global, no entanto que ele entregou seu filho, né, para morrer por todos nós. Ele não entregou Jesus para morrer só por mim, só por você, só para nossa família, mas sim por todas as pessoas. E a gente, como cristão, se envolver nisso faz com que a gente experimente um pouquinho do céu aqui já na terra. Então, existem muitas pessoas assim que dão desculpas para não viverem o seu chamado, para não cumprirem com a missão que Deus deu. E olha que hoje a gente nem tem mais problemas assim, digamos, de distância, porque a gente tem aviões, tem navios, tem carros. Então, o nosso maior obstáculo mesmo tá aqui dentro, tá dentro da nossa maneira de pensar. E para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar alguns dos seus conceitos, das suas perspectivas e das suas atitudes. Tá, mas como que eu penso como um cristão com excelência? Como que eu mudo essa minha maneira de pensar? E o autor, ele traz aqui no livro alguns pontos, né, sobre essa questão da gente mudar o nosso mindset, nossa linha de pensamento. E a primeira delas é que a gente precisa trocar o raciocínio egoísta pelo altruísta. O autor, ele sugere com que a gente deixe o nosso pensamento infantil, mas pense como adultos. E como é que crianças pensam? Crianças pensam somente em si. Elas querem o doce para elas não querem dividir com ninguém. O brinquedo, elas querem brincar só para elas não querem dividir o brinquedo. Então, naturalmente, a criança, ela é egoísta. Já a pessoa madura, ela pensa nas outras pessoas. E é claro que isso é uma coisa difícil para nós, porque naturalmente nós somos egocêntricos. A única forma da gente alterar esse padrão é nós tornarmos cada vez mais dependentes de Deus. Deus, ele não deixa com que a gente lute sozinho. Então, comece pedindo ao Espírito Santo que ele ajude você a pensar nas necessidades espirituais das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que inclusive não são cristãs. Toda vez que você for falar com uma pessoa, né, com o tempo, você vai acabar desenvolvendo uma prática de orar silenciosamente. Toda vez que você for falar com alguém, você pode estar orando assim dentro do seu pensamento, de uma maneira silenciosa, para com que você consiga falar de Jesus para aquelas pessoas. Então, você não vai estar sendo egoísta, você vai estar pensando no seu próximo. E sempre lembrar que o nosso objetivo é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido.
O seu objetivo, quando você ora, você chega assim perto de alguém, né, no seu trabalho, na sua escola, o seu objetivo, quando você está orando assim em pensamento, além de falar de Jesus, é também descobrir alguma necessidade que aquela pessoa esteja passando, seja ela espiritual, seja ela material ou emocional, mas algo que ela está precisando e que você possa conduzir ela a Jesus. A segunda maneira da gente mudar a nossa maneira de pensar é deixar de raciocinar de uma forma restrita e começar a raciocinar de uma maneira global. Como eu falei antes, Deus ele é um Deus global, no entanto que ele se preocupou em salvar o mundo inteiro, como a gente vê lá em João 3,16. Então, desde o início, ele sempre quis reunir a sua família inteira, né? Membros de todas as nações que vivem na Terra. Então, o primeiro passo para a gente pensar de uma maneira global é orando por outros países e por povos específicos, né? Cristãos com excelência, eles oram pelo mundo. A oração é a ferramenta mais poderosa, assim, mais importante que a gente tem dentro da missão. As pessoas, elas podem recusar o nosso amor, elas podem rejeitar a nossa mensagem, mas elas não têm nenhum tipo de defesa contra as nossas orações. Elas não têm como proibir que a gente ore por elas. E a gente sabe que a oração é algo que Deus nos deixou, que vai nos conectar diretamente com Ele. E a oração, eu sempre digo, né, a oração em si, ela não tem poder. O poder é quem escuta a oração. Deus, então, ele tem poder para modificar todas as coisas. Então, ore por algum país, ore por algum povo específico que Deus traga ao seu coração, né? E quais são os alvos dessa oração quando você for orar por alguém, né? É pensar de uma maneira global. Orar por oportunidades para testemunhar, orar, assim, interceder pelas pessoas que ainda vão crer no Evangelho, que a mensagem se espalhe, que Deus traga mais trabalhadores para a seara. A oração, ela vai fazer de você e de muitas outras pessoas parceiros. Você vai estar se conectando a várias pessoas do mundo em oração, porque você pode até nem comentar com ninguém que você está orando, por exemplo, pela Índia. Mas você sabe que tem várias outras pessoas que também estão orando pela Índia. Inclusive, se você quiser tornar um parceiro de oração para mim, eu agradeço. Pode sempre orar por mim, eu sou missionária. Então, você também pode orar por escolas, por missões em universidades, que, por exemplo, é o meu trabalho. Então, você pode orar por pastores, por missionários, por uma igreja que esteja passando por perseguição, por povos não alcançados. Tudo isso está espalhado ao redor do mundo. Então, essa é uma maneira de a gente começar a tirar a nossa mente daquela caixinha ali que fica só na nossa igreja, só na nossa cidade e ir para o mundo todo, pensar de uma maneira global. Então, esteja sempre por dentro das notícias, olhe o noticiário, se intere dos assuntos, leia jornais, tenha um olhar espiritual para quando você vê as notícias. Eu tenho certeza de que isso vai ampliar a sua visão global no que você está envolvido ali sobre a oração. Então, embora nem todo cristão tenha um chamado para missão em tempo integral, mas todo cristão é chamado a participar de algum projeto missionário, seja intercedendo, seja participando de fato, ou seja contribuindo financeiramente. Então, converse com seu pastor, né, o pastor da sua igreja, vê quais são os projetos assim que a igreja já apoia, projetos missionários, e se envolva com isso. Tem essas três formas, como eu falei, né, na oração, indo realmente, de fato, colocando a mão na massa, ou contribuindo financeiramente, e que você participe disso. E se você puder, faça uma viagem missionária de curto prazo. Vale a experiência de você sair da sua cidade para outro lugar. Se você não puder ir para fora do Brasil, faça algo dentro do Brasil mesmo. Existem várias missões, aí missões urbanas, algo para o Nordeste também tem bastante missões. Então, isso vai fazer com que você aumente o seu amor pelas pessoas, vai ampliar a sua missão, a sua visão em relação à missão e automaticamente vai aumentar a sua fé. Você vai ter muito mais compaixão e o seu coração com certeza vai ficar quentinho de alegria. Eu sou missionária, já viajei várias vezes, ainda viajo, e eu sei o quanto que a gente volta realmente, assim, honrado. Essa eu acho que seria a palavra, né? Se sentindo, assim, que honra poder servir a esse Deus poderoso, onde a gente pode falar dele para as pessoas. Então, se você tiver a oportunidade, faça. E, por terceiro, substitua o seu pensamento imediato por uma perspectiva eterna. Para a gente aproveitar o melhor do nosso tempo aqui na Terra, a gente deve manter uma perspectiva de eternidade e não uma mentalidade imediatista. Isso por quê? Porque isso vai evitar com que a gente dê importância para as coisas que são pequenas, para as coisas que não têm importância nenhuma, que não vão ajudar em nada no reino de Deus. A gente vai conseguir distinguir aquilo que realmente é necessário, aquilo que é importante para o momento e aquilo que é passageiro,
aquilo que não vai fazer diferença na eternidade, nas coisas de Deus. Então tem coisas que muitas vezes nós nos empenhamos, nós colocamos muita energia e que não tem impacto nenhum na eternidade, que não vai significar nada. Então, aqui o autor ele traz no livro pra gente começar a prestar atenção nisso. A gente muitas vezes se concentra só no aqui e agora, não consegue pensar no depois e a gente acaba gastando muito tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então, não troque o que está acontecendo de fato agora na nossa vida por coisas que são passageiras, coisas que vão passar e não tem importância nenhuma. Da gente ter cuidado naquilo que a gente coloca energia, ter cuidado naquilo que a gente coloca disposição. Então, se tem algo que tá tirando você, assim, do centro, que tem algo que tá tirando você, assim, do foco da missão que Deus colocou no seu coração, que tá te impedindo de ir em frente, que você pare um pouquinho e pense na importância do que você tá fazendo aqui na Terra. Se não tem importância aqui na Terra, provavelmente não tem importância nenhuma no céu. Então volte ao foco, tenha uma mente voltada para o céu, para a eternidade e esqueça isso de querer ser imediatista. E eu sei que isso é um desafio porque eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu melhorei bastante, mas que eu gosto bastante das coisas assim, mais na hora. Enfim, vamos fazer, vamos acontecer. E nem sempre é assim que funciona. E graças a Deus que não funciona como a gente quer. Porque já pensou se tudo fosse na hora que a gente quisesse? Quantas coisas erradas a gente ia fazer dentro do reino? Então que bom que tudo é dentro do tempo de Deus, né? E por quarto, pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir o seu chamado. Se você está decidido a servir a Deus com seus dons, com seus talentos, assumir a sua forma, assumir a sua missão, parabéns para você. Mas você está obedecendo a Deus. Mas, porém, se você não está obedecendo a Deus, se você está dando desculpas, alegando que você é muito jovem, que você é muito velho, que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem uma oportunidade, quero que você pare agora com isso. E porque você tem sim coisas a oferecer. Deus, quando Sara ela disse que estava muito velha para que Deus usasse a vida dela, Deus rejeitou totalmente essa desculpa. Ele também rejeitou as objeções de Jeremias, quando ele alegou que era muito jovem. Então, pode ser que você precise pensar um pouquinho no que Deus está falando ao seu coração. Será que você está obedecendo a Deus ou será que você está enchendo Deus de desculpas que ele não vai aceitar? Então, muitas pessoas também têm em mente que elas precisam, assim, de um chamado especial, algo assim, que Deus vai vir numa fumaça, num sonho, numa experiência sobrenatural. E eu não tenho nada contra isso, tá, gente? Eu acredito que tem pessoas que recebem um chamado de uma maneira muito sobrenatural, enfim, de uma outra maneira. Mas nós não precisamos disso, tá? A gente não precisa com que isso aconteça. Porque na Bíblia, Deus é muito claro. O que ele fala lá na Bíblia, em Mateus 28? Ide e fazer discípulos. Ponto. A gente não precisa sonhar, a gente não precisa sentir cheirinho, a gente não precisa sentir uma emoção. Se você sentir todas essas coisas, ótimas, mas se você não sentir, isso não isenta você da missão que Deus deu a você. Então, em Mateus 28, Deus é claro, ele chama todas as pessoas para servirem a ele, a sair em missão para onde ele quer nos levar, para onde ele quer nos usar. Então, Deus ele não usa somente algumas pessoas especiais, mas sim ele quer usar todos os filhos. Então, se a sua tendência é dizer não para Deus, ou até assim também tem uma outra coisa. Às vezes não é que você disse não, mas você simplesmente não tá fazendo. Ai, quando eu terminar a minha faculdade eu vou fazer. Gente, se não faz na hora, já é desobediência. Imagina que você pede pro seu filho assim, ó, lave a louça, né, de meio-dia, e o seu filho resolve lavar um dia depois. Ele já tá desobedecendo? Mas eu lavei. Desobedeceu. Se não fez na hora que o pai e a mãe mandou, já é desobedecer. E é a mesma coisa com você. Se Deus tá falando com você para você, né, desempenhar uma determinada função no corpo de Cristo, e você tá esperando terminar a faculdade, tá esperando casar, tá esperando mudar não sei o que, tá esperando a lua virar para lá, gente, isso já é desobedecer. Então, se você tem uma tendência a dizer não pro Senhor, reexamine, né, toda a sua vida, olhe as várias possibilidades que você tem de servir a Deus, o que está disponível na sua mão nesse momento. Então você vai se surpreender e ore com seriedade, perguntando a Deus o que é que Ele deseja para a sua vida, o que Ele deseja assim, para os próximos anos. E se você quer ser semelhante a Jesus, você deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito e com a conversão só da sua família. Não se dê só por satisfeito com a conversão só dos seus amigos.
queira o mundo todo, queira mais um, né? Mais um para Jesus, mais um para Jesus. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: que providências posso tomar a fim de me preparar, me capacitar para a missão que Deus me deu? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Curta ele, compartilhe e se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Um abraço, que Deus abençoe.